Com sede? Água boa. Só que tem uma diferença. Essa água aqui enfrascada. Da torneira. Mata a sede? Sim. Mas quem aqui já bebeu água de fonte? Fresquinha. Pura. Essa daqui veio de uma torneira. Passou por processos químicos. Ela não tem o mesmo gosto, nem mesmo a mesma eficácia da água de uma fonte. Até mesmo a água de poço também, né? Você vê que ela também não tem a mesma, mais que venha da terra, ela não tem a mesma eficácia, o mesmo sabor, o mesmo frescor de uma água de fonte. A gente bebe, ainda mais se estiver gelada. Ela, sim, a gente precisa dela. Mas não é igual. Ela não é igual. Isso me faz lembrar de um texto. João 4, capítulo 4. A partir do 1º até o versículo 30, tem uma passagem muito boa. Outras vezes Jesus tinha recusado de passar por Samaria. Até instruiu os discípulos a não passar por lá. Uma outra vez ele passou e alguns samaritanos não quiseram recebê-lo. E João e Tiago até disseram assim: Senhor, não quer que oremos para que caia fogo do céu e consuma essa cidade, como consumiu Sodoma e Gomorra? Aí Jesus: que espírito vocês acham que eu tenho para uma coisa dessa? Ou seja, Jesus dizendo assim: que loucura é essa que vocês estão falando? Não foi para isso que eu vim, não. Não é essa a minha atitude, não é essa a minha natureza. Passados-se uns tempos, Jesus ele passou por Samaria. E ele passou numa outra cidade dos samaritanos, chamada Sicar. Lá onde Jacó tinha deixado de herança para José, seu filho, e tinha feito um poço ali. Agora imagina, aquele poço, ele estava há mais de 2000 anos, né, dando água ainda, né, porque Jacó viveu pelo menos quase 2000 anos antes de Jesus Cristo, né? Então, imagina aquele tempo todinho, ainda aquele poço dava água. Então, muita gente ia beber água de lá, ia buscar água de lá. Então, bom, é a necessidade humana. Jesus sentou porque os discípulos foram comprar comida. E a gente para e pensa já na primeira lição que tem tanta gente interessada só nas coisas dessa vida, só nas coisas da sua própria necessidade, que acaba deixando Jesus sozinho. Essa é a questão. Muita gente acaba deixando Jesus sozinho, ou seja, se importando em nada, ou fingindo se importar, mas de fato não se importando com as coisas do céu. Estão importando-se consigo mesmos, com seus prazeres, com seus interesses, com os seus pensamentos, com a sua forma de enxergar o mundo, com a sua forma de enxergar a vida e com os seus intentos. E Jesus sozinho. Isso é uma situação que eu paro e penso assim: quantas são as vezes que o ser humano deixou Jesus e deixa Jesus sozinho à beira do poço? Quantas são as vezes que as pessoas estão tão interessadas nos seus prazeres, isso dada a situação de escravidão do pecado, e o seu indiferentismo com a presença de Jesus, até acham legal o exemplo dele, até acham bacana partes das escrituras, né? Você vê muitas pessoas que postam fotos, até mesmo algumas até impróprias, e botam na legenda: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou então, se Deus é por nós, quem será contra nós? É lógico,
é algo assim totalmente contraditório, né? Está de uma posição nada ética, moral e bíblica e ainda colocar um versículo. Tem pessoas que acham o exemplo de Jesus até interessante, mas não interessante o suficiente para acompanhá-lo, para estar com ele. Jesus estava sozinho, na beira daquele poço. Então, assim, muitas pessoas admiram o exemplo de Jesus. Admiram, né, os exemplos, até conhecem partes das Escrituras, mas ainda deixam Jesus sozinho, porque estão focados na sua carne, nos seus interesses, na sua vida, na sua forma de ver a vida, na sua forma de ver até mesmo Deus. Porque deixando Jesus sozinho, criam para si um Jesus ou um Deus fabricado, que na verdade não é um senhor, é um empregado que está a reboque de seus interesses, que tem que amá-lo do jeito que é, que tem que estar com ele do jeito que ele é, que não tem que opinar em nada, que não tem que falar nada, que não tem que mandar nada. É apenas uma decoração, ou uma companhia como a sombra. Quem é que dá importância à sombra? A sombra está lá. Mas quem é que conversa com a sombra? Ninguém. Quem é que ouve a sombra? Ninguém, né? Então, apenas Deus para essa pessoa é só algo de conveniência. Isso é um perigo. Jesus ali, e os discípulos foram para lá, fazer o que queriam, cuidando de si. Isso me faz lembrar também quando Maria e José foram levar Jesus para Jerusalém na Páscoa, que perderam Jesus no meio da festa. E quando foram notar que perderam Jesus, já estavam já fora da cidade, já tinham andado umas léguas. Aí quando voltaram, encontraram Jesus no templo ensinando. Aí ainda, Jesus, não via que te procuramos em todos os lugares? E Jesus simplesmente respondeu, por que vocês me procuravam em todos os lugares? Não sabia que estaria aqui na casa de meu pai? Cuidando das coisas de meu pai? É isso que eu já começo a entender. Tem muitas pessoas que deixam Jesus ou na festa ou na beira do poço. E simplesmente, vou cuidar de mim, do que eu quero, do meu desejo, do meu impulso, da minha paixão, sabe? Do meu fervor pessoal, do meu fogo pessoal, da lascívia, sabe? Da ostentação, sabe? Do poder. E isso é perigoso. Porque nisso se dá. Por isso que pessoas criam-se para si falsas doutrinas, falsas crenças, ou então um Deus, um Jesus fabricado a seu gosto. Um ser não pessoal, mas um ser personalizado. Entende? Aí Jesus estava lá. Começou uma conversa com uma mulher que foi buscar água. Era já hora sexta, meio-dia, quente. Quem conhece a Palestina sabe que ali é quente, né? Muito quente. Então, ali, Jesus sentado, aquela mulher foi buscar água numa hora que geralmente as pessoas tinham comido, estavam comendo ou estavam descansando do que tinham comido, porque é horário de almoço. Isso é desde que a humanidade é praticamente a humanidade, a gente sabe que meio-dia, né, 11h30, meio-dia, 1h, é hora de almoço, né? Até umas 3 horas da tarde ainda é hora de almoço. E aquela mulher foi buscar água sozinha. Quando aquela mulher chegou no poço, o que Jesus pede? Dá-me de beber. Aquela mulher olhou assim, porque a língua era a mesma. Os samaritanos e os judeus falavam a mesma língua, falavam aramaico, não tinha diferença nenhuma. Como você sendo judeu, peraí, como é que ela identificou que Jesus era judeu? Porque o idioma era o mesmo, não era questões linguísticas. Porque diga-se de passagem, se fosse questões de diferenças de línguas, teria que se haver um intérprete. Não.
peraí, por que um intérprete, sendo que Jesus é Deus em carne e fala todos os idiomas? Só não devemos esquecer que ele estava em corpo humano e tinha as mesmas limitações humanas. Era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Tinha o poder de um Deus, mas também as limitações de um homem. Tanto que teve sono, teve fome, teve sede, né? Então, precisou crescer, como toda criança normal, ir para uma escola, para aprender e fazer o que toda criança normal faz. Gente, vocês vão entender uma coisa, a única diferença era que a natureza divina presente na humana. Uma não interferia na outra. Jesus tinha que sentir os desejos dos homens, a sede, a fome, as tentações. Ele tinha que ser, de fato, homem. Então, tinha as limitações de homens. Ah, mas é mulher sírio-fenícia. Gente, entenda uma coisa, esse idioma, o aramaico, ele passou a ser oficial em toda essa região, Síria, Líbano, Israel, até um pedaço ali, já entrando na Península Arábica, desde o Império Persa. Então, era falado por muita gente. Então, não era questão de outro idioma. Como é que aquela mulher detectou que Jesus era judeu? Lógico, pelas vestes. E como é que muita gente detecta o crente sem o crente abrir a boca? Como é que a pessoa vai detectar que uma pessoa é crente sendo que ela está vestida do jeito que o mundo ensina? De forma sensual, libertina. Vocês percebem que a nossa postura no mundo é o que detecta de onde somos e quem somos? Sim, isso é fato, isso é bíblico. Você vê que o apóstolo Pedro ele vai dizer que nós resplandecemos como astros no mundo. Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, até mesmo essa parte da nossa vida, o que fazemos com o nosso corpo, eu não digo só na questão sexual da coisa, que também vou entrar nesse ponto, não só na questão de fala, mas também aquilo que vestimos e fazemos com o nosso corpo, com nossos cabelos, né, com a nossa pele, né, com o nosso corpo, a manutenção do nosso corpo, a preservação do nosso corpo. Você vai ver que lá em 1 Tessalonicenses 5, se não falha a memória, acho que é o versículo 21, quando o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, vocês precisam conservar puros e imaculados o vosso espírito, alma e corpo para a vinda do Senhor. Deixa eu até... Exatamente, ó. É o versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aquilo que a gente veste, que a gente faz com nossos cabelos, que a gente faz com o nosso corpo, também conta. Também conta. Como é que ela detectou, então, que Jesus era judeu? Porque, de fato, Jesus estava vestido como judeu. Então, como é que as pessoas também detectam que uma pessoa é um crente? Quando a pessoa também tem uma postura de crente, inclusive nas suas vestimentas. Inclusive naquilo que ela faz com seus cabelos, com as suas roupas, com a sua postura externa. Porque o externo, ele reflete o que tem no interno. Muitas pessoas, mas a Bíblia não diz que Deus não olha a aparência. Sejamos fiéis ao texto. Lá em 1 Samuel 16, quando Samuel vai ungir a Davi, Deus diz assim, porque Deus não atenta para o porte e para a altura. Ali está falando nas questões físicas, em questões de perfeição física. Não está falando, amém, meu querido, Deus que abençoe. Não está falando do nosso comportamento que temos com o nosso corpo, porque você vai ver que na própria lei de Moisés tinha-se instruções quanto a isso, e você vai encontrar muito mais isso no Novo Testamento do que na lei de Moisés. Isso você pode deixar bem claro, tá? Muitas pessoas vão dizer, mas você está ensinando coisas da lei. Não. Você vai encontrar muito mais instruções sobre isso no Novo Testamento, principalmente nas cartas do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro, do que no Velho Testamento, tá? Então aquela mulher detectou Jesus, que Jesus era um judeu, logicamente, porque ela viu nele um judeu. Ele tinha roupa de judeu, ele tinha postura de judeu, ele tinha cabelo de judeu, ele tinha forma de judeu. Então ela, já de
de cara. Não foi pelas questões linguísticas de idioma, porque falavam o mesmo idioma. E Jesus não precisou de um intérprete para falar com ela, falou com ela sozinho. Aí Jesus olhou para ela, disse assim, dá-me de beber. Quando ela olhou assim, mediu ele de cima a baixo, ela, peraí, como é que sendo tu judeu, vem pedir a água a mim, que sou mulher samaritana? Ainda colocou também a questão de gênero. Peraí, sendo você porque nós sabemos que na cultura oriental, um homem não fala com uma mulher desacompanhada do marido, principalmente se ela estiver sozinha. Né? Desacompanhada do marido, que eu falo assim, se mesmo ela estando acompanhada com o marido, ele não fala com ela sem antes falar com o marido, imagine se ela estivesse sozinha. Eu sou mulher samaritana e você vem me pedir, dá-me de beber? E Jesus ele olhou bem sério para ela e falou assim, e aliás, ela pegou e ainda deixou bem claro, o escritor deixou bem claro, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Já pegamos outro ponto, né? Tinha-se essa barreira étnica. E Jesus veio quebrar essa barreira. Mas Jesus respondeu e disse, se tu conheceras, eu quero que você atente nessa parte, se você conheceras o dom de Deus, ou seja, a graça de Deus. Jesus ainda não tinha morrido na cruz do Calvário, mas ele era a manifestação da graça de Deus. Se você conhecer o dom de Deus, porque o dom de Deus ele era uma promessa das Escrituras. Então você vê que aquela mulher não conhecia das Escrituras. Que se conhecesse das Escrituras, saberia que o dom de Deus estava prometido desde o começo na figura do Messias. Ela até poderia ter ouvido na sinagoga. Como depois ela vai dizer, né? Dizem que o Messias, sabia-se sobre o Messias, mas não assim dentro daquela limitação. Só que a questão é, Jesus diz assim, se você conhecer o dom de Deus, ou seja, você vê que aquela mulher ela já não tinha um conhecimento de Deus muito profundo. Você vê que os discípulos, eu citei bem no começo a respeito do comportamento dos discípulos, trazendo aplicação para o comportamento das pessoas de hoje. E você vai ver que também tem pessoas que podem até estar no contexto, mas tem um conhecimento de Deus muito raso. Um conhecimento de Deus muito limitado. E essa é a questão. Porque existem pessoas que têm a ignorância de Deus pela sua questão de pecaminosa, pela sua questão humana, escrava, e tem aqueles que até conhecem de uma forma, né, vamos dizer, de ouvir, teve algum tipo de contato, que você vai ver que Jó mesmo, ele vai dizer que temia a Deus porque até então conhecia de ouvir, mas não tinha visto com os olhos. E você vê que essa mulher, né, quando Jesus ele falou assim para ela, se você conhecer o dom de Deus, e quem é que te pede água? Quem é que te diz, dá-me de beber? Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Por que eu comecei já com isso? Lembra do começo? Ó. Água de torneira dentro de uma garrafa. E ele te daria da água viva. Tá bom. Ela disse, Senhor, tu não tens com que tirar. Porque ela pensava que era a água do fundo do poço. Tu não tens com que tirar. E o poço é fundo. Tu tens essa água viva. E vi que a visão da pessoa ainda era bem humana. Era bem terrena. Era bem, sabe, visando o modo terreno de enxergar as coisas. És tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, e bebendo ele, o próprio dele, seus filhos e seu gado? E Jesus ele falou onde eu quero chegar. E Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer um que beber desta água tornará a ter sede. Você já percebeu que as pessoas recorrem às mesmas coisas, às mesmas práticas, tentando satisfazer a sede da sua vida e não satisfazem? Seria a mesma coisa de eu colocar água nesse frasco. Esse frasco tem um buraco da onde a água também sai.
Seria a mesma coisa. A pessoa ela não retém água. Ela busca dessa água e a sede é constante. Não preenche. A água já não é pura. E quando vem já não preenche. Então para e pensa. Como é a vida de uma pessoa sem a graça de Deus? Uma vida de uma pessoa sem a misericórdia de Deus, sem a santidade de Deus e sem uma vida com Deus. Que bebe água de poço, ou seja, bebe a água deste mundo que não satisfaz. É a mesma coisa que se eu pegasse essa água, depositasse na minha mão e ela sairia pelos espaços entre os dedos, por mais fechados que estivessem. Porque não retém. Não tem a capacidade de reter. E Jesus disse assim, olha, qualquer um que beber dessa água tornará a ter sede. Vai querer de novo, não vai saciar, não vai, sabe, ser algo permanente. Mas ele responde, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Chegou onde eu queria. Essa água que eu bebo, eu vou tornar a ter sede e beber. Porque ela vai matar a minha sede física. Como um ser humano, como um ser biológico. Que está aqui vivo. E que precisa dela. Não só para beber, mas para se lavar. Né, para lavar as roupas, enfim, para tudo. Só que a água que Jesus se refere é a água interna. É a água que vai brotar de dentro para fora. Ela é algo que se trata de algo espiritual. Se trata-se de algo que é de dentro para fora, que ele começa uma produção. E essa produção ela vai sendo evidenciada sim também do lado de fora. Ela não fica apenas dentro porque ninguém consegue reter a fonte, uma água de fonte. É uma nascente. Vai jorrando água e aquele negócio depois vai criando força, vai rasgando a terra e cria-se um rio. Não tem como, a não ser que se represe, mas mesmo assim tem um período de cheia que nem a represa aguenta. A água transborda, tem a cheia. Então, pare e pensa numa coisa. Jesus disse assim, não se pode colocar uma lamparina acesa debaixo de um cesto, mas se coloca no velador para que dê luz a todos que estão na casa, a luz a todos que estão no ambiente. Do mesmo modo que não tem como se esconder uma cidade edificada sobre um monte, assim resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles as vendo glorifiquem a vosso Pai Celestial que está no céu. Essa é a questão. Porque quando é uma água de fonte, não há nada que a seque, não há nada que impeça e não há nada que a segure. É uma coisa que ela vai ser manifestada pelo lado de fora de todas as maneiras. A pessoa ela vai dar sim, aquilo que João Batista disse, frutos de arrependimento. A pessoa ela vai dar frutos de que é um sal da terra, que é uma luz do mundo, que é sim um cristão, um cidadão do céu, uma cidadã do céu, alguém nascido de novo, que é de fato nova criatura. Por isso que não se tem como se conformar com certas denominações que apelam para todas as coisas do mundo, para as culturas do mundo, para as práticas do mundo, para tentar segurar alguém ou trazer alguém. Gente, é água de poço, mas a água viva, verdadeira, ela muda tanto a pessoa que a pessoa não consegue ser igual ao mundo. Em nenhum aspecto. Ela não, do menor aspecto ao maior aspecto. Ela não consegue ser igual ao mundo desde as menores coisas até as coisas mais importantes, porque tem pessoas que acham que as coisas do Evangelho são setorizadas entre as maiores e as menores. Não, o Evangelho ele atinge todas as áreas da vida. O Evangelho é diferente de uma religião, porque a religião somente altera questões de ritos e práticas e cerimônias. O Evangelho não, ele altera o caráter da pessoa, o modo da pessoa ser, pensar, viver, vestir, comer, andar, tudo.
ele muda a nossa relação com Deus, conosco e com as pessoas. Muda todo o cenário, todos os aspectos da vida humana. Precisamos entender que o Evangelho de Cristo, ele é tão transformador que a pessoa ela não consegue ficar do mesmo modo. Isso me faz lembrar em Gálatas 2:20, quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, já estou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, viva na esperança da fé do Filho de Deus. A gente precisa entender isso. Uma vida transformada, uma vida mudada, uma vida alcançada que tem essa fonte dentro de si. Ela é uma vida totalmente oposta, antagônica. Vai na direção contrária do que vai o mundo. Só que a questão é, nós não apenas não pecamos, nós também não somos instrumento para que outros pequem. É essa a diferença. Porque se a gente fazer uma análise ortodoxa da nossa vida, de acordo às Escrituras Sagradas, você vai ver que Romanos 1:32, quando vai dizer que são dignos de morte os que tais coisas praticam, mas não somente aqueles que as fazem, mas aqueles que consentem com que as fazem. A questão é se a gente pode não fazer e viver o padrão de água suja do mundo, mas se a gente contribuir para que alguém viva, minha gente, é um perigo. É estar em péssimos, não é nem maus lençóis, é estar em péssimos lençóis com Deus. É estar numa situação tão embaraçosa com Deus, é estar numa situação assim, sabe, que de fato é uma hipocrisia bem grande, né? É viver uma mentira. Porque a gente precisa entender que o Evangelho ele não altera apenas partes da vida, ele altera uma vida inteira. O Evangelho de Cristo, ele altera uma vida inteira, desde os nossos pensamentos mais ocultos, aquilo que nós olhamos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós falamos, o que nós vestimos, o que nós comemos, como andamos, do jeito que andamos, como falamos, com quem nos relacionamos. O modo de ser nosso é totalmente alterado. Porque tem a fonte de água viva dentro de si. A pessoa não consegue se conter a mesma coisa. Não, gente, o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses, no capítulo 3, eu acho incrível quando ele vai dizer assim. Eu acho uma coisa muito interessante quando o apóstolo Paulo vai dizer isso. Foi Paulo que disse sobre astros no mundo, apesar que Pedro também falou a esse respeito. Mas ele diz assim, temos aqui, Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 13, versículo 12, quando diz assim, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que já fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, de acordo com o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Entenda que é isso que é o mistério do Evangelho. É isso que é uma pessoa que tem a fonte da água viva dentro de si. Ele se esqueceu das coisas que ficou para trás, porque uma água corrente, ela leva o que tem que levar. Gente, alguém aqui já viu uma enchente? Alguém aqui já viu quando uma nascente, ela começa a se transformar em riacho, depois se transforma em rio? Aquilo vai criando uma corrente tão forte que aquilo vai abrindo a terra. Você vê que geralmente a nascente, ela é pequena, mas conforme ela vai invadindo o espaço, a água ela vai cortando aquela terra e vai deixando o nível mais profundo do solo. Então, você vê que o rio geralmente tem uma profundidade, tem rios que tem até 2, 3 metros de profundidade, né, da superfície até o fundo, né? Tem outros que são mais rasos. Tem uns que tem a largura que a pessoa consegue atravessar
a nado, tem outros que não tem jeito, a pessoa tem que atravessar de algum tipo, uma balsa, um barco, e não tem como, precisa construir uma ponte por cima, porque a pessoa não vai conseguir atravessar aquilo de outro modo. Mas você vê que começou com a nascente, aquela nascente foi criando força. É isso o mistério do Evangelho. E você vê que aquela força daquela água... Gente, coloca alguma coisa diante de um rio que não está represado, ou mesmo que esteja represado, mas que está em período de cheia. Meu irmão, a corrente vai levando sem pensar duas vezes. Aquilo vai com uma força muito grande e vai levando seja o que for. Dependendo da violência da água, até mesmo pedras se quebram. É isso a questão da transformação do Evangelho na vida de alguém. Porque quando a pessoa é transformada pelo poder do Evangelho, nada fica... Ela vai para frente. Nada segura, ela está indo para frente. E como ela está indo para frente, o que ficou para trás ficou. Ela está indo, ó. Está indo. Nada segura. Você vê que Paulo disse isso. E isso é uma coisa que quando Jesus diz, nasce a fonte da pessoa. E geralmente, tem fontes que geralmente começam pequenas. Agora tem outras fontes que geralmente tem fontes que a água, ela começa com aquela velocidade bem pequena. Tem outras não. Que a fonte é aquela água com aquele poder bem... Se a própria fonte já tem um poder de violência da água bem grande, imagine o que vem na frente. E Jesus disse, olha, dentro de si brota uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Não está se tratando de uma água que vai alterar uma vida, a sua vida acadêmica, a sua vida financeira, a sua vida material, as coisas pertencentes a essa vida. Sim, elas mudam a forma com que eu e você vamos lidar com elas. Vão sim mudar a forma com que lidamos com elas. Mas muitas das vezes não vão mudar elas, mas a forma com que lidamos com elas. E o que escolhemos delas. Mas o princípio da água que salta para a vida eterna é porque ela tem um destino. É vida eterna. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É essa a questão. Ter a vida eterna. A preocupação de Deus. Lógico, Deus cuida de nós. Sonhamos, planejamos. Temos a nossa vida aqui no mundo, dentro dos padrões das Escrituras, porém, tendo um alvo, a vida eterna. Você vai ver que isso é o princípio do Evangelho, porque está se tratando de uma coisa que vai além do mundo, que vai além da vida, que está lá em cima, que está nos aguardando, porque você vê que Paulo mesmo deixa isso bem claro. A nossa pátria está no céu. O princípio de Deus é cuidar daquilo que é eterno. Eu estava citando hoje de manhã, quando eu estava conversando com um rapaz no trabalho, ali de frente da DIED, ali trabalhando, é um taxista, e eu falei assim, olha, lá em 2 de Coríntios, no capítulo 4, a partir do 17, quando vai dizer assim, olha, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, ainda que a gente sofra, ainda que a gente chore, ainda que a gente passe por inúmeras tribulações, diz assim, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova com tudo de dia em dia, porque você vai ver que Paulo passou por tudo aquilo e ele dizia, olha, eu passo por essas tribulações, por esses açoites, por essas perseguições, por essas aflições, e eu sinto prazer nelas, porque eu sei que Cristo está comigo. Então a gente para e pensa, ainda como nesse texto, pode parecer uma coisa contraditória, mas quando diz assim, o homem exterior, porque o homem exterior vai envelhecer, vai adoecer, vai sofrer, vai chorar, vai passar por N situações. Mas o interior, contudo, se renova de dia em dia. Ou seja, por fora eu estou sofrendo todas as aflições, mas o meu interior é renovado de dia em dia porque tem uma fonte de água que está circulando. Ela não está parada, igual está no texto que eu li. Essa água está em constante movimento. É uma água corrente, é uma água que tem destino, que está indo, está indo, está indo. Para terminar onde? Geralmente o rio termina ou num lago ou num mar.
E a grande maioria termina nos mares. Mas o que acontece? Ele diz assim, olha, ainda que o homem exterior se corrompa, sofre, passe pelas agruras da vida, o interior se renova contudo de dia em dia, porque nós não olhamos, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória muito excelente. Ou seja, o que passamos tem um destino. E eu vou, nas próximas vezes que eu entrar ao vivo, eu vou só destrinchar esse versículo quando diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória muito excelente. Mas concluindo, quando ele diz assim, não se atentando nas coisas visíveis, porque elas são passageiras, mas nas invisíveis, porque elas são eternas. A gente precisa entender uma coisa, tudo que se trata de Deus a respeito da igreja, do salvo, daquele que nasceu de novo, se está se tratando na vida eterna. Está se tratando de um preparo para a vida eterna, que a vida do crente no mundo ele é um preparo para a vida eterna. Sabemos que não somos perfeitos, mas não estou me referindo à perfeição. Estou me referindo à escolha entre errar e não errar. Eu não estou falando de erros acidentais, como acontece da gente às vezes bater o cotovelo e falar uma palavra que não deveria, ou olhar alguma coisa e ter um pré-julgamento assim, sabe, involuntário, que a gente tem de reação humana. Eu estou falando de coisas voluntárias, planejadas, de coisas evitáveis, de coisas que se tem como fugir da aparência. Entende? Deus trata-se da vida eterna já aqui, em questão de nos preparar para ela, de nos limpar, de nos lavar pela palavra, de nos libertar das práticas pecaminosas e nos fazer novas criaturas para a glória de Deus, em cuja vida é uma glória estando sós ou estando acompanhados. E diga-se de passagem, não estamos plenamente sós, porque a Bíblia diz em Hebreus 12, versículo 1, quando diz assim que nós somos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Por isso que nós devemos deixar todo embaraço que tão perto nos rodeia, olhando firmemente para o autor e consumador, para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta, não fez caso da afronta, antes suportou a cruz. E por isso se assentou à destra da glória de Deus. Nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos entender que as coisas de Deus, o modo de Deus enxergar o Novo Testamento está se tratando de uma vida em glória no céu, de uma vida eterna. Então a nossa vida tem que ser um ensaio, porque a gente sabe que no céu, em Apocalipse, eu gosto muito dessa parte de Apocalipse 22. Olha que coisa... Apocalipse 21, melhor. 21, 27 diz assim, e não entrará nela coisa alguma que contamine, cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então a vida de alguém nascida de novo é uma vida de que não tenha nada que contamine. É uma vida pura. Muitas pessoas falam, mas você está falando de ser perfeito. Eu não estou falando de perfeição, porque pureza não se trata de perfeição. Pureza se trata de escolha, de qualidade, de ação, de procedência. Não está se tratando de perfeição. Porque, diga-se de passagem, Deus ele não enxerga a perfeição, porque você vai ver que Jesus Cristo disse no capítulo 5, de São Mateus, quando ele está dando o sermão da montanha, diz assim, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E ele ainda foi enfático em dizer, no versículo 20, se a vossa justiça não excederem, presta atenção, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Aí você para e pensa, vê como era a disciplina de um escriba, de um fariseu. Minha gente, nós não fazemos nada perto do que eles faziam. Então assim, e Jesus disse, se a vossa justiça não for superior em muito a deles, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Então, não se trata-se de perfeição no sentido grosso da palavra. De ser uma coisa totalmente, como possamos dizer, de ser uma coisa ausente de fragilidade. Porque nós somos vasos de barro. Mas um vaso de barro pode ser perfeito em que questão? Em questão de utilidade, em questão de estrutura.
Porque Cristo nos aperfeiçoa pelo poder da sua palavra, pela lavagem da palavra. Então, se somos tanto que está lá em Filipenses 1,6, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará, ou seja, está aperfeiçoando. Ou seja, tem um destino, esse o aperfeiçoará. Ou seja, ele começou, então pode ter certeza, a cada dia ele vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, ele não vai reformar, não, ele vai aperfeiçoar. Existe uma diferença entre o reformar e o aperfeiçoar. Porque o reformar, você simplesmente acrescenta detalhes, mas não muda. O aperfeiçoamento não, ele muda tudo. Ele muda. E conforme ele vai mudando tudo, a gente vai perdendo prazeres nas coisas dessa vida. Porque também essa fonte de água viva que jorra para a vida eterna, a água vai levando. Ela vai levando, e se vai levando, esquece, levou, passou. Aí, o que acontece? Quando se trata-se de uma coisa da vida eterna, Deus ele trabalha em nós para que nós possamos ter em vida, ainda em vida, um pedaço da vida eterna. Porque também ele coloca o penhor da vida eterna dentro da gente, que é o Espírito Santo. Entende? Então, o tratar de Deus com o salvo é a vida eterna. É tratar-se das coisas eternas. Por isso que a gente tem que estar muito preocupado com as pregações que só falam das coisas dessa vida. Por isso que nós temos que estar muito preocupados com aquilo, o tipo de pregações e ensinamentos que só falam das coisas dessa vida. Porque esse tipo de pregação é exatamente aquilo que aqui em 1 João já deixa bem claro. Eu gosto muito também desse texto. No capítulo 2 de 1 João, diz assim. A Bíblia está um pouquinho das folhas que tinham molhado, né? Vamos lá. O apóstolo João, ele deixou isso aqui bem claro quando diz assim. No versículo 16 do capítulo 2, quando fala assim, porque tudo que há no... vou ler o 15 e 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, você precisa entender que temos que nos preocupar quando recorrentemente se ouve apenas falar das coisas dessa vida. Quando só se fala de dinheiro, de prazeres, sabe, de sucessos, de triunfos. Gente, peraí, não é esse o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho não é esse. O propósito do Evangelho foi aquilo que Jesus deixou aqui claro no capítulo 4, onde nós começamos a ler. Aqui no versículo 14, quando diz assim, olha, essa fonte da água viva, ela salta para a vida eterna. Porque o princípio, e você vai ver que o versículo que a gente mais ama, João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O princípio do Evangelho está se tratando da eternidade. O princípio do Evangelho não se trata das coisas dessa vida. Em que sentido? Em sentidos financeiros, em sentidos de triunfos e sucessos. O sentido do Evangelho é nos preparar para a vida eterna. E esse vai ser o princípio do Evangelho desde do primeiro parágrafo do Novo Testamento até o último ponto do Novo Testamento. Então nós precisamos entender isso. O princípio do Evangelho sempre será esse. O princípio do Evangelho vai se tratar da vida eterna. O princípio do Evangelho vai se tratar daquilo que se retrata a um ensaio de uma vida aqui para ela ser concluída no céu. Então, se trata-se de uma coisa que começa a ser ensaiada, aperfeiçoada e começa a ser transformada aqui, é porque ela tem um destino lá. E se nós falharmos no ensaio aqui, como chegaremos lá? Esse é o que nós precisamos entender na questão do Evangelho de Cristo. Então, nesta manhã, nesse já início de tarde, nós precisamos
Isso é porque ainda não terminei o texto, mas vamos lá. Nós precisamos entender que dentro desse texto está se tratando de uma transformação de vida para a eternidade, que culmina na eternidade. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Aí Jesus disse assim, e disse-lhe Jesus: vai e chama teu marido e vem cá. Pegou no ponto. Ela disse: não tenho marido. E Jesus disse: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Jesus gosta de pessoas honestas. Isso que Jesus gosta, de pessoas honestas. E tem muita gente que trata Jesus de uma forma muito desonesta, achando que consegue enrolá-lo. Não, meu amigo. Ninguém consegue enganar a Deus. Ninguém consegue. Como você vai tentar enganar um Deus onisciente e presciente? Impossível. Salmo 139, quando Davi diz: Senhor, tu me sondaste e me conheceste. Senhor, antes de eu ver a palavra na minha boca, o Senhor sabe o que falarei. Mesmo que eu coloque minha cama no inferno, o Senhor sabe que eu estarei ali. Mesmo que eu vá às alturas ali, o Senhor está. Acabou, minha gente, não tem como. Ninguém surpreende e ninguém engana a Deus. Acabou, ninguém tem como fazer isso. Isso é impossível. Impossível. Aquela mulher vivia uma vida irregular, ela vivia em estado de amásia. E quantas pessoas estão vivendo em vida amasiado no adultério, sabe? Na homossexualidade, na bissexualidade, na pornografia, sabe? Na lascívia, se tocando de forma indevida. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Com M. Pessoas que têm uma, sabe? Beija um, beija outro, ou beija os dois, né? Beija um, beija outra, ou beija os dois, né? E por aí afora vai, né? Que a vida é uma lascívia, se porta de uma forma prostituída, faz questão de ficar mostrando o que não devia. Às vezes, né, em lugares ocultos, né, lugares mais escuros na cidade, né, se ajuntam para pecar. Casais de namorados ou até desconhecidos, né? Sanitários, parques, praças, praias desertas, casas, clubes. E eu não estou falando apenas de pessoas que não conhecem o Evangelho. Estou falando até mesmo de pessoas que dizem conhecer o Evangelho, cuja conversa é tão imunda e proceder é tão imundo quanto, no sentido sexual da coisa. Outros até não fazem, mas conversam, assistem, são testemunhas de quem faz. Hebreus 13, versículo 4, diz bem claro: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Prostituição está englobando fornicação, homossexualidade, bissexualidade, lesbianismo, pedofilia, zoofilia e por aí afora vai. Está incluindo tudo isso. E os que se dão à prostituição, os adúlteros, Deus os julgará. Quer dizer que Deus já os julga. Deus já deu um destino. Em que sentido? Se continuar nessa prática, o destino é as trevas exteriores. Se continuar nessas práticas, o destino é esse. Não tem... Gente, 1 Coríntios, Romanos 1, 26 e 27. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Já está se tratando da forma com que um casal faz, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher,
se inflamar em sua sensualidade um para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha a seu erro. E como eles não se importarem em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. Você vê que uma coisa puxa a outra. E a pessoa que não renunciar a isso, não se converter disso, Deus entrega a fazer coisas piores e piores e piores. O próprio Deus entrega. Ou seja, o próprio Deus deixa. Deus não se intervém, não. Porque a palavra do Evangelho já está aí para salvar a pessoa dessa situação. Basta a pessoa renunciar a si mesmo, negar a sua cruz, negar o sentimento, negar a vontade e seguir a Cristo. Não está se tratando de uma fala homofóbica, transfóbica, não, de forma alguma. Jesus ama as pessoas, só não ama o que elas fazem. Ele deixou o que? Para todos. E eu vou chegar também até nos héteros também. Porque em 1 Coríntios, no capítulo 6, 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos. Homem que é casado e que gosta de ficar olhando uma pornografia. Solteiro também, tá? Nem os devassos, nem os idólatras. Idólatras, não, a gente pensa que é só a pessoa que vai para uma crença que se tem imagens. Não, meu amigo, eu vou te falar uma coisa. E tem pessoas que são idólatras e ególatras, que adoram outras pessoas, corpos de outras pessoas. Entende? A vida idolatra o gênero humano de tal forma que vive uma vida de lascívia. Isso também fala da idolatria, quanto à questão de imagens também, e ídolos. Nem os idólatras, nem os adúlteros. Homem casado, mulher casada se dá o respeito. Homem casado, mulher casada se respeita. Homem casado e mulher casada que foi no cartório, fez o seu juramento de ser fiel, amar, respeitar na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, na alegria, na tristeza, até que a morte separe, honra a sua palavra. Não bate, não maltrata, não abandona, não fica de fricote com outra pessoa. Ai, colega da escola me encontrou ali, a gente começou a conversar. Tenha tenência e diga, eu sou casado, eu sou casada. Ah, mas eu olhei e vi. Existe a diferença entre você olhar e desviar o olho. Mas existe a diferença da pessoa que fica olhando, igual Davi ficou olhando para Batseba, e que fica ali, ó, namorando com o olho. Quem não é seu marido, quem não é sua esposa. Fora as saidinhas, as saideiras. Nem os efeminados e nem os sodomitas, tanto homossexuais como bissexuais e lésbicas, ativos e passivos. Nem os ladrões. No ladrão a gente já pensa em quê? Político ladrão. A gente pensa em funcionário público ladrão. Ou dois caras ou uma gangue que rouba banco. Uma facção criminosa que rouba bancos e grandes fortunas. Ou dois caras numa moto, numa bicicleta com uma metranca para roubar outras pessoas. É muito mais embaixo isso. Ladrão, você confere o troco se caso o caixa deu a mais e você devolve? Porque se a gente fala da corrupção de quem está em cima, a que está em cima é fruto do que está embaixo, porque afinal o tronco e a copa de uma árvore tem uma raiz. Não se esqueça disso. Falamos dos de cima, mas os de baixo são os que alimentam os que estão em cima. Nem os ladrões, nem os avarentos. Avarento. O avarento também é idólatra. Tá? Nem os bêbados. Pronto. Acho que eu preciso ser mais detalhista do que isso. Quanto à questão dos bêbados. Nem os maldizentes. Pessoas caluniadoras.
gostam de inventar mentiras dos outros, gostam de acabar com a moral dos outros com inverdades, factoides. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Essa classe todinha de gente. Todas essas práticas você vai ver, e aí nesse mesmo capítulo, olha só, o 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros... Agora já estou falando com os crentes e os conhecedores da palavra. E desviado também, tá? Já sabe muito bem da verdade. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tornarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz-se um corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne. Agora, diz assim, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui, você vê que no mesmo capítulo que teve essa lista todinha, diz, o que se prostitui peca contra o próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Chega onde eu quero. Porque isso é fruto de alguém que tem a fonte da vida, que tem o compromisso com a vida eterna. Porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Precisamos entender que a vida é do nascido de novo. É uma vida que o seu corpo, seu espírito e sua alma glorificam a Deus. Porque não pertencem a si. Porque faz jus ao preço com que foi comprado. Preço de sangue. Ah, meu irmão, mas eu sofro a tentação. Sofrer a tentação é uma coisa de quem saiu da prática. Isso já falo com os crentes nascidos de novo. Você só é tentado a voltar aonde você estava vivendo porque você não está vivendo. E mesmo assim, o nascido de novo, quando a tentação ela vem, porque Jesus disse assim, vigiai e orai para que não entreis, não é nem cair, é não entreis em tentação. Paulo vai dizer, fugir de toda aparência do mal. Ou seja, a gente precisa entender que tentação é uma coisa que ela tem território e tem atitude favorável. Ela não é uma coisa que vem assim, eu tô aqui parado, olhando para minha geladeira e a tentação vai aparecer aqui. Não. A tentação, ela tem pontos estratégicos. Sabe onde a tentação mora? Se os meus pés, voluntariamente, eu não estou dizendo em questão de trabalho, e mesmo assim entre aspas, né, porque tudo tem o seu limite, pisar onde todo tipo de imundícia aconteça e que eu esteja vulnerável àquilo por eu ter um tipo de postura que não me dou respeito. Aí pronto, a tentação está dizendo, vem quente que eu estou fervendo. É quando eu pego o meu celular e vou começando a olhar, começa com uma piadinha, aí depois vai ficando mais picante, aí depois começa uma charge, aí depois vem uma foto sugestiva, não explícita, aí depois aparece partes, aí quando a pessoa vai ver, já está vendo filme pornô. Quando a pessoa vai ver, já está vendo coisas bestiais. Começa quando eu tenho contato com pessoas que eu já tive algum tipo de intimidade e que eu nasci de novo, a pessoa não nasceu. Tem pessoas que usam essa desculpa, mas eu quero ganhar ela para Jesus. Só que você sabe que você já teve um contato com a pessoa e sua carne ainda inflama. E ainda fica com contato físico. Um abraço, um beijinho, né? Um abraço um pouco mais agarrado. Você tá pedindo de joelho para cair, meu irmão. Tá pedindo de joelho. Ou então, começa uma mentirinha aqui, um dinheirinho de uma fonte duvidosa, né? Ah, ninguém tá vendo, né? Ah, deixa eu pegar aqui, depois eu falo.
Ah, eu vou pegar emprestado, mas não pediu. Quando vai ver, já vai estar aplicando golpe nos outros e tomando o que é dos outros. Ó. Começa, né? Começa, não tem nada a ver não, só vou mostrar um pedacinho. Que Deus só vê o coração. Aí vai. Aumenta o decote. A roupa vai ficando apertada. Vai ficando mais sensual. Tome de procedimento. Eu não estou falando de melhorias que a pessoa tem por problemas estéticos. Estou falando de vaidades. Aí começa, né? Eu quero ficar com o lábio de um dedo. Um dedo de beiço. Aumentar a comissão de frente. Ou a comissão, a garagem. Lembrei da pastora Nadira agora. Ou então os homens, porque isso não é só as mulheres não. Ah, meu amigo, não é não. Pra gente, epa, peito de pombo, camisa aberta, roupa que parece que se não, até as pessoas se perguntam como é que o sujeito entrou nela. Isso, quando não é a postura de alguém que se descrente, vai pra academia aí, ó, filmando, ou fotografando em aparelho, ou em espelho, levantando a camisa, para mostrar o tanquinho, ou já sem camisa direto. Meu irmão, se nós fomos comprados por bom preço e a gente tem o dever de glorificar Deus no nosso corpo mortal, por que é que você vai ficar mostrando o seu corpo para os outros? Qual o sentido de alguém que nasceu de novo e está fazendo isso? Isso agrega na vida eterna? Nada. Pelo contrário, pode te fazer até perder a vida eterna. Porque um abismo vai chamando outra. E sem falar, não tem problema não. Só uma cervejinha e toma. Não tem problema não, só um esquisinho e toma. Não tem problema não, é só uma vodka. Toma. Quando vai ver, se cumpre aquilo que diz a frase: a cachaça quando não mata, humilha. Começa nisso. Começa nessas coisinhas. Começa, sabe? Você viu? Olha, me falaram. Você ouviu de fulano? Opa, você ouviu? Olha, sei não, hein? Sei não. Aí quando vai ver, já tá espalhando calúnia, difamação. Esse fulano aí, aquilo ali, ixi, não presta não, né? Isso aqui. Ou então quando aparece uma pessoa diferente na igreja, piadinha, em vez de acolher a pessoa. Já tem tanta gente ferida no mundo, né? Gente pra ferir tá sobrando, né? Mas pra tratar. Aí você vê essas coisas e você vê que isso sem falar nas omissões. Pessoa passando uma fome, dificuldade, sofrimento, podendo ajudar e não faz. Que a Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Por avareza, né? A avareza tá escrito aí, né? Ó. O evangelho é muito sério. Ele é muito sério. Sem falar daqueles que passam a perna nos outros para poder ter algum ganho. E que não tem limite para fazer o que quer. Para conseguir o que quer. Isso eu falo para crentes e descrentes, porque tem pessoas que não são crentes que vão ouvir isso. Gente, o evangelho ele é muito sério. O evangelho ele é muito sério. É um caminho acolhedor. É um caminho que tem a vida eterna. É um caminho que tem coisas maravilhosas, mas é um caminho de justiça, de retidão, renúncia e santidade.
não é um caminho qualquer, porque ele não tem um motivo qualquer, não custou qualquer preço e não tem qualquer ação. Tem princípios, valores, preço, destino e alvo. O Evangelho já fala o nome, boas novas. Não é as más velhas, são boas novas. Quando Jesus falou para aquela mulher, vai e chama teu marido. E ela disse, não tenho marido. Jesus disse tudo isso. Disseste com verdade? A mulher disse, Senhor, vejo que és profeta. Ela foi desviar o assunto não por maldade, mas por uma curiosidade. Que até então ela vivia daquilo que ouvia. Ouvia. Por isso que é importante tomar muito cuidado com o que fala. Porque se a pessoa interpretar errado aquilo que a gente fala e ela ouve, a consequência é bem grande. Isso pesa para os ministros do Evangelho. Vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, que era o Monte Gerizim. E vós dizeis que em Jerusalém que se deve adorar. Muitas pessoas se prendem a essa questão de prender as pessoas num sistema. Porque atam julgos pesados às pessoas que eles querem carregar. Eu não estou falando de doutrina. Não estou falando de padrões do Evangelho. Eu estou falando de excedentes extrabíblicos que não têm base alguma. Tá? Principalmente questões de oprimir as pessoas para fazer as pessoas darem até o que não têm. E isso acontece muito. Isso está acontecendo hoje em dia. A teologia da prosperidade, entre outros absurdos que não tem base bíblica, ou é distorção bíblica que impõe em cima das pessoas. E as pessoas viviam uma sistematização, e Jesus ele veio quebrar esse paradigma dizendo assim, mulher, seguinte, você está preocupada com ritual? Mulher, crê que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, porque nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, que até então estava Jesus ainda construindo o Novo Testamento, mas o Novo Testamento ainda não tinha sido de fato efetivado, porque o Testamento é efetivado com a morte do testador, mas é construído com ele ainda em vida, tá? Ou seja, tem a sua validade. Mas a hora vem, a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Gente, entenda uma coisa, tudo tem que ser pelo Espírito e em verdade. Se não for pelo Espírito, entenda uma coisa, as pessoas apelam para as coisas desse mundo para tentar segurar as pessoas nas denominações, porque não é pelo Espírito, porque se é pelo Espírito, quem vem, quem entra, Deus se encarrega de manter, porque a pessoa é limpa pelo poder da palavra. A pessoa é transformada pelo poder da palavra, a pessoa é modificada pelo poder da palavra, a pessoa está arraigada pelo poder da palavra. Ela cria uma raiz, então se cria uma raiz, ela não vai sair. E muitos, porque é para atrair os jovens, porque muitos pegam isso de forma bem distorcida. Porque Paulo disse que se fez de louco para ganhar os loucos. Tinha um contexto quando Paulo dizia isso. Queria dizer que quando Paulo diz, olha, eu me faço de louco para ganhar os loucos, quer dizer que Paulo, ele buscava entender aqueles que tinham uma visão que era considerada como louca, porque o princípio do evangelismo é, antes de falar, ouvir. É ouvir. Então, assim, é isso que Paulo estava dizendo. Não é questão dele mudar a doutrina que foi dada, o evangelho que foi dado. Porque ele vai dizer no capítulo 1, versículo 8 de Gálatas, que diz que ainda que ele mesmo, um anjo do céu, descesse e anunciasse outro evangelho, além daquele que já estava anunciado, ele deveria considerar maldito. Então, o que acontece? Quando se é pelo Espírito, ele é bíblico, ele é santo e ele tem liberdade dentro da graça. Não confunda liberdade com libertinagem, pelo amor de Deus.
que o adorem em espírito. Deus é espírito, em verdade, porque o Pai procura os que tais assim o adorem. Ele procura. Se ele procura é porque ele sabe que tem quem é de verdade e quem está faltando com a verdade. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Importa, não é uma sugestão, é imperativo, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse, eu o sou, eu falo contigo. Aí eu encerro aqui. Em que sentido? Do diálogo dele com a mulher. Aquela mulher, durante toda a conversa, ainda não tinha detectado que estava se tratando do Cristo, mesmo quando ele tinha revelado uma situação que apenas ela sabia. Ou até quem estava perto sabia, mas até então, né? Não que Jesus não sabia, porque ele é presciente ou onisciente, né? Mas, né, que então ela não tinha contado para ele. Precisou Jesus dizer que é o Cristo. Tem gente que mesmo na caminhada cristã, Deus vai falando, né? A pessoa vai, sabe, ali, tendo contato, mas parece que ela é meio devagar para entender que está se tratando do Cristo. É igual esse negócio de ficar chamando Deus de você. Você está se tratando de quem, meu amigo? Está se tratando de Deus Todo-Poderoso? Ou do seu parceiro? Eu já vi vídeos e mais vídeos de gente tentando justificar esse negócio em cada tipo de desculpa furada. Mas enfim. Eu sou, e sou que falo contigo. Nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, ou que perguntas, ou porque falas com elas. Mas deixou a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens, vinde e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este, senão o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Ou seja, aquela mulher, aquela conversa foi suficiente para mudar a vida daquela mulher, para ela anunciar para todo mundo. Olha, eu conheci alguém que veio falar comigo, que me confrontou, que me ensinou, e eu quero que ensine vocês também. Meu amigo, eu vou encerrar aqui. Se diante de todo o ensinamento que te foi dado aqui, você não compartilhar com outras pessoas, meu amigo, sinto muito. Você está querendo o pão do céu só para você, você está sendo bem egoísta. Então, se Jesus te transformou, faça questão de fazer a sua parte para que outros sejam transformados. Eu quero encerrar com uma oração. Que Deus tem um chamado na sua vida. Deus tem uma obra na sua vida muito grande. Deus tem uma obra muito grande na sua vida, uma obra tremenda. Uma obra gloriosa. Você não faz ideia do tamanho da obra que Deus tem na sua vida. Você não faz ideia do que Deus quer fazer de você, uma potência no reino de Deus. Para anunciar o Evangelho a milhões e milhões e milhões, para que a vinda do Senhor venha mais rápido. Deixa Jesus te transformar, mas quando Jesus te transformar, por favor, compartilha com outras pessoas. Não guarde só para si. Não seja um crente 007, porque até então um desses nem crente é, diga-se de passagem. Mas seja um crente cuja vida anuncie de longe, como aconteceu com o caso de Eliseu, que a mulher sunamita disse para o marido, olha, esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Isso é porque nem tinha falado com eles. Então faz isso. Nós temos um dever de ser sal da terra e luz do mundo, porque o mundo precisa. Deus Todo-Poderoso, todos que aqui estão assistindo, toma em tuas mãos, Senhor da glória, que possam ouvir a tua palavra, que possam ter entendimento da tua palavra, que possam te amar, que possam te honrar. Senhor, que possam renunciar a si mesmos, porque nós precisamos renunciar a nós mesmos, Senhor. Tomar a nossa cruz e te seguir. Renunciar a este mundo e seus prazeres e sua vida. Senhor, meu Deus, que não tem propósito algum, mas antes viver uma vida com propósito que vem pelo teu Evangelho. Senhor, o mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a tua vontade, Senhor, permanece para sempre. Senhor, se a nossa vida não for, Senhor, meu Deus, motivo para te glorificar e para te honrar, Senhor, nós estamos vivendo inutilmente.
Senhor, se nossa vida não for, Senhor, meu Deus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, a nossa vida aqui não passa de mais um entre milhões e milhões e milhões, Senhor, que passam por este mundo, Senhor, e que morrem e que simplesmente, Senhor, não deixou pegada nenhuma, Senhor, pisadura nenhuma, impressão nenhuma e marca nenhuma neste mundo, que não foi uma Dorcas da vida, como está em Atos no capítulo 8, Senhor. Meu Deus, toma em Tuas mãos a nossa vida. Senhor, nos faz vasos de honra, idôneos para a Tua glória. Senhor, todo mal repreenda, toda dificuldade que a pessoa tem de renunciar, Senhor. Senhor, toda prisão, toda cadeia, toma em Tuas mãos cada vida, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, eu entrego tudo nas Tuas mãos, em Teu nome. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Se puder, compartilhe essa live com outras pessoas para que também possam ouvir a mensagem do Evangelho. Tá bom? Paz de Deus seja com todos. Tenha um domingo excelente. Um abraço.